Kelvin, um perdedor solitário e feio, se encontra em um novo mundo com os poderes de um invocador. Tentando manter seus poderes em segredo com a ajuda de uma deusa, ele coleciona monstros diferentes, com o objetivo de se tornar o invocador mais forte do mundo. De repente, Kelvin recupera a consciência e se encontra em um lugar estranho debaixo de uma árvore em uma floresta. Enquanto se pergunta onde está, uma barra de menu aparece com uma opção para ele clicar no botão iniciar. Após clicar na opção, ele ouve uma voz feminina suave que lhe diz que ela é a deusa da reencarnação. Ela o dá as boas-vindas a outro mundo onde ele foi escolhido para reencarnar. Ela também explica que ele escolheu abrir mão das memórias de seu velho mundo. Ao ouvir isso, Kelvin fica chocado e começa a culpar seu eu pré-reencarnado por ser tão estúpido a ponto de concordar com isso. Nesse momento, a deusa lhe diz para olhar a barra de menu para ver as habilidades que ele havia escolhido antes de reencarnar, e depois de dar uma olhada nas habilidades legais. Ele fica satisfeito com as habilidades que vê, o que o faz elogiar seu eu reencarnado. A deusa informa a Kelvin que ele está em um mundo cheio de magia e fantasias, e a primeira coisa que ele teria que fazer é ir a uma cidade próxima para procurar a Guilda dos Aventureiros para se registrar como um aventureiro. No caminho para lá, a deusa revela seu nome como Nelfina. Ela diz a Kelvin que seu eu passado se apaixonou por ela e se confessou a ela. Ela continua dizendo que se juntou a ele nesta vida como uma forma de férias para si mesma, devido ao fato de que ela estava trabalhando por centenas de anos sem descanso. Ela também acrescenta que ele havia dito que a amaria sem suas memórias, e como ele parecia sincero, ela permitiu que ele trocasse suas memórias por habilidades. Enquanto ele se comunica com Nelfina em sua mente, as pessoas ao redor presumem que ele enlouqueceu. Quando ele percebe que está sendo observado, Kelvin imediatamente foge e vai para um canto para se acalmar. Sua mente pervertida pensa que Nelfina deve ser seu tipo para ele ter amado e se apaixonado por ela. Ele acrescenta que precisa vê-la e saber se ela pode ser invocada. Ela responde que ele ainda não pode invocá-la, pois não tem poder suficiente para isso. Ela lhe diz que o observaria crescer e aprender mais habilidades para que ele pudesse fazer isso e dizer a ela o quanto a ama. Mas Kelvin acredita firmemente que não faria tal coisa. Ao chegarem à Guilda dos Aventureiros, Nelfina anuncia sua chegada a Kelvin, e ele imediatamente gosta do prédio. Ao entrar, ele encontra a atendente fofa e diz a ela que gostaria de se registrar. Ela lhe dá um formulário para preencher, e ele imediatamente percebe que pode entender a língua. Assim que ele está prestes a escrever, Nelfina imediatamente pergunta se ele vai escrever que ele é um invocador. Sendo um bobo sem noção, ele diz que sim. Ao ouvir isso, ela lhe diz para não fazer isso, já que as habilidades de um invocador são muito raras, o que atrairia até a atenção de pessoas com alto status. Por causa disso, Kelvin se registra como um mago verde e aceita um trabalho para derrotar 3 slimes azuis que Nelfina o aconselha a aceitar. Antes de sair da guilda, ele compra uma vara de madeira mágica que ajudaria a derrotar os slimes azuis. Então Nelfina lhe diz que a vara que ele havia comprado não é inteiramente comum, pois tem apenas uma pequena quantidade de magia que ele precisa. Ao chegar onde os slimes estão, Nelfina diz a Kelvin para usar uma de suas habilidades, chamada Olho de Avaliação, para ver a barra de status de seu alvo. Kelvin de repente pergunta a Nelfina se ele não pode ver a barra de status dela, porque ela está acima do nível 100 e ela ignora sua pergunta. Desviando da tarefa em questão, ele insiste em saber de quanto poder ele precisaria para invocá-la. Com Melina agindo como se não pudesse ouvi-lo, ele se lembra de suas tarefas e decide deixar suas perguntas para Nelfina. Para quando ele terminar sua missão, ele se concentra em ter um contrato com um dos slimes. Nelfina lhe diz que ele tem que obter o consentimento de seu alvo para fazer isso, e para o slime que não possui habilidade de fala, ele tem que enfraquecê-los e não matá-los para que eles lhe deem seu consentimento. Kelvin imediatamente corre em direção aos slimes para atacá-los com sua vara de madeira, mas ele cai no chão depois de ser atingido por um dos slimes. Kelvin percebe seu descuido e continua a tentar derrotar o slime, mas ele é atingido e enquanto diz a si mesmo que tem que observar com cuidado. Ele imediatamente vê que pode derrotar o slime observando de perto e de repente ele atinge o slime e é capaz de enfraquecê-lo. Kelvin tenta o contrato e quando ele pergunta a Nelfina como fazer o slime entender o contrato, ela lhe diz para esticar o braço para frente, então ele começa a sentir uma onda de energia em seu braço. Kelvin pergunta a Nelfina o que está acontecendo com ele e ela explica que ele está se sentindo assim por causa da magia que ele usou para derrotar o slime, mas como ele quer usar o contrato, isso também lhe custaria alguns de seus pontos de vida. Kelvin de repente grita com Nelfina perguntando por que ela não havia lhe dito isso antes, mas ele ignora e tenta o contrato. Quando ele tenta o contrato, ele imediatamente absorve o slime para si mesmo e Nelfina lhe diz animadamente que ele completou o contrato e é capaz de se comunicar com o monstro que ele absorveu. Ela também acrescenta que ele tem que dar um nome ao monstro, então Kelvin nomeia o slime Clotho. Kelvin de repente percebe que pode sentir uma sensação em seu peito e quando ele pergunta a Nelfina, ela lhe diz que ele pode se comunicar com Clotho sem palavras, pois ele é capaz de sentir o que Clotho está sentindo.
Ele também prossegue para tentar suas habilidades de invocação, e quando ele invoca Clotho, ele sai e ele diz a Clotho que ele permitiria que ele absorvesse outros slimes que eles derrotassem juntos, depois que Nelphina o chamasse de brincadeira de monstro por fazer Clotho absorver sua espécie. Logo, Clotho e Kelvin encontram alguns slimes, e antes que eles ataquem os slimes, Kelvin percebe como o corpo de Clotho cresceu um pouco, mas ele também conta como ele está antecipando o crescimento de Clotho. A dupla ataca os slimes, enquanto Kelvin mata um dos slimes, Clotho também lida com o resto dos slimes por conta própria. Juntos eles derrotam os 3 slimes, mas quando Kelvin verifica os dados de Clotho, ele vê que Clotho se tornou mais forte desde que o conheceu. Kelvin de repente pensa alto enquanto se pergunta como é injusto para ele ter grandes habilidades, pois é injusto para outros aventureiros classificados. Então Nelphina acrescenta ao pensamento de Kelvin que ele é o único invocador no país. Então Kelvin se convence da razão pela qual todo o país precisa de um invocador. Após a luta, a atendente da guilda chamada Aind paga Kelvin e também recomenda uma pousada para ele passar a noite. No caminho para a pousada, Kelvin pergunta a Melfina por que ela não lhe deu dinheiro suficiente desde o início para que ele pudesse comprar armas melhores, mas ela responde que se ela tivesse feito isso, ele não se divertiria ganhando dinheiro sozinho. De repente, Kelvin vê alguns homens traficando escravos e sua atenção se fixa em uma bela escrava elfa entre eles, mas ele se pergunta por que ela tinha uma órtese de aparência estranha no pescoço. Então o traficante de escravos explica aos homens que a elfa é de sangue misto, mas Kelvin encara a elfa, que por sua vez olha para ele e abaixa a cabeça em sua jaula. No entanto, ele imediatamente sai do local e quando chega à pousada, encontra Claire, que é a responsável pela pousada. Kelvin vai para seu quarto e quando ele pergunta a Melfina se há um banho em seu quarto, ela responde que apenas castelos têm banhos e os plebeus devem tomar banho em rios ou com toalhas quentes. Ao ouvir isso, Kelvin decide que trabalharia duro o suficiente para que ele vivesse em uma casa com um banho um dia. O estômago de Kelvin começa a pedir ajuda e ele vai encontrar Claire, que lhe serve uma comida deliciosa. Melfina lhe diz para crescer rápido para que ele tenha poder mágico suficiente para invocá-la e para que ela possa ter a chance de comer comida humana. Depois de uma semana de aceitar mais trabalhos como aventureiro, Kelvin sobe de nível ao aceitar trabalhos mais perigosos e ele também é capaz de atualizar Clotho também. Ao chegar à guilda dos aventureiros, Aind informa a Kelvin que ele foi promovido a um rank e devido aos trabalhos que ele tem terminado e ela o aconselha a mudar seu equipamento. No entanto, um jovem de aparência orgulhosa que estava observando e ouvindo as conversas de Aind e Kelvin vem encontrar Kelvin. Ele sai como um top G e se apresenta como Cashel, que é um aventureiro classificado, e os outros aventureiros na guilda começam a falar sobre como Cashel adora ter uma conversa estranha típica com novos aventureiros, para que eles comecem a se sentir menos de si mesmos para não serem tão bons quanto ele é. Cashel informa a Kelvin que ele está indo atrás do Cavaleiro Fantasma Negro com o resto de seu grupo, e ele também pergunta a Kelvin se ele gostaria de segui-los, para que eles compartilhassem as recompensas. Então Aind diz a Cashel que o trabalho é muito perigoso para Kelvin, mas Cashel responde a Aind com orgulho, enquanto ele diz a ela que ele faria o possível para garantir que Kelvin esteja seguro. Kelvin recusa a oferta de Cashel, e ele usa seus olhos de avaliação para verificar suas estatísticas. E ele vê que elas são tão altas quanto as de Clothos. Então ele diz a Cashel que eles deveriam ter uma competição, e Cashel concorda com orgulho. Kelvin diz a Malfina que ele entraria deliberadamente na armadilha de Cashel, para que ele pudesse pegá-lo quando ele tentasse matá-lo, por causa dos registros passados de Cashel como assassino. Quando Malfina vem falar sobre a decisão de Kelvin de derrubar Cashel, Kelvin grita com ela em voz alta, esquecendo que ele deveria usar sua voz interior para ela ficar quieta. Mas Aind e o resto da atendente na guilda ficam em silêncio. Eles desejam boa sorte a Kelvin, porque pensaram que ele estava falando com eles enquanto conversavam, enquanto ele saía da guilda. Cashel se afasta da guilda, e quando ele chega a um canto nas ruas, ele encontra outro homem. O homem o informa que ele não é capaz de ver as habilidades de Kelvin, porque ele está usando um tipo de magia de ocultação. Um membro do grupo de Cashel, Had, que se parece com um sem-teto, sai e diz ao resto do grupo que ele faria o possível para esmagar Kelvin. Mais tarde, no Castelo dos Espíritos Malignos, Cashel e seu grupo correm para o castelo, mas ao entrarem, eles percebem que todos os monstros mortos-vivos foram derrotados antes de sua chegada. Mas, quando eles começam a questionar uns aos outros, Kelvin sai e ele diz a Cashel e seu grupo que ele vai vencer a competição. O manequim careca chamado Had diz a Kelvin que ele está apenas esperando por eles, porque ele sabe que não seria capaz de derrotar o Cavaleiro Fantasma Negro. Kelvin começa a provocar o grupo enquanto espera ter alguma ação enquanto luta com eles, e Cashel pergunta se ele está planejando receber a recompensa sobre eles. Mas Kelvin, que não está ciente da recompensa, diz a eles que ele pode ter sorte. Cashel chama Had, que é o mais forte do grupo, para atacar Kelvin. Assim que Had corre para atacar Kelvin, ele cai em uma armadilha que Kelvin havia montado com sua magia de Mago Verde, que lhe permite começar a afundar na lama.
Quando ele não consegue sair, então Cashel começa a se perguntar como ele é capaz de montar uma armadilha, pois esse tipo de magia leva tempo para ser ativado. Dimmel, que é o terceiro membro do grupo, pede desculpas a Cashel por não ter sido capaz de detectar a ocultação com seus poderes mágicos, então ele foge enquanto diz a Raid de Cashel que Kelvin é perigoso. Neutina diz a Kelvin que Dimmel está fugindo e Cashel está tentando atacá-lo, mas Kelvin diz a ela que é tudo parte de seu plano, e ele imediatamente invoca Clotho para parar Dimmel. Clotho, que não é mais um slime azul, mas um enorme slime Glatônia, aparece na frente de Dimmel e o para, mas enquanto ele tenta fugir, Clotho de repente o ataca. Enquanto isso, Raj usa suas habilidades para sair da armadilha de lama, e quando ele diz a Cashel que atacaria Clotho, o slime, Clotho de repente usa seus tentáculos para amarrá-lo, e Cashel é espancado por Kelvin. Neutina diz a Kelvin que ele tem que ir e enfrentar o Cavaleiro Fantasma Negro depois de derrotar Cashel e seu grupo, e quando Kelvin entra na sala onde o Cavaleiro está, ele vê o Cavaleiro e também suas estatísticas, e ele diz ao Cavaleiro chamado Gerard que ele quer que ele esteja em seu grupo. Gerard diz a Kelvin como as pessoas o veem como um monstro, mas Kelvin diz a si mesmo que Gerard é apenas um homem que quer alguém para conversar. Kelvin pergunta a Gerard se ele estaria em seu grupo e assinaria um contrato com ele, mas Gerard lhe diz que ele havia servido um rei antes e ele tinha a responsabilidade de vingar a morte de sua esposa e filha. Kelvin desafia Gerard para um duelo, e enquanto luta, Kelvin percebe o quão forte Gerard é, pois ele é capaz de bloquear ataques de seus pontos cegos. Mas alguns minutos depois, Kelvin derrota Gerard, e ele concorda com o contrato. Kelvin volta para a guilda, os outros aventureiros presentes o parabenizam e o agradecem também por ajudá-los a capturar Cashel e seu grupo por suas atrocidades. Andy vai encontrar Kelvin e ela lhe diz que ele foi promovido a um rank mais alto e o chefe da guilda o agradeceria adequadamente. Enquanto vai encontrar o chefe, Gerard pergunta a Kelvin se Andy seria adequada para seu harém. E quando Gerard e Neutina com Clotho começam a discutir sobre como Andy é boa para o harém de Kelvin, mas Kelvin os cala enquanto ele lhes diz para não falarem dentro de sua cabeça, então Neutina de repente diz a Kelvin que há alguém na frente dele. O velho diz a Kelvin que o dia é brilhante para os aventureiros, pois é o momento certo para eles realizarem trabalhos, e ele também acrescenta que ele também é o chefe da guilda chamado Léo. Léo começa a usar seu olho de avaliação para verificar as estatísticas de Kelvin, para que seu estoque saiba quem ele realmente é, e quando Kelvin também usa seus olhos de avaliação para verificar as habilidades de Léo, ele percebe que Léo tem um olho de avaliação de rank A, o que significa que ele seria capaz de ver através de sua magia de ocultação, e também ver que ele é um invocador. Léo convida Kelvin para seu escritório e ele lhe fala sobre Cashel e ele também lhe diz que sabe que ele é um invocador. Ao ouvir isso, Kelvin fica inquieto por ter sido descoberto. Então Neutina e Gerard lhe dizem para ficar calmo, pois eles estariam com ele em caso de qualquer emergência. Kelvin então pergunta a Léo por que ele não capturou Cashel e seu grupo, pois ele teria sabido quem eles são com seu olho de avaliação, mas Léo se desculpa por isso, pois ele diz a Kelvin que ele estava fazendo planos para parar Cashel, que Kelvin o havia capturado antes que ele pudesse fazê-lo. Léo também acrescenta que ele não está tentando ser inimigo de Kelvin, pois ele havia conhecido outros de outro mundo, que são chamados de heróis do Sacro Império de Dramos. Kelvin fica surpreso, e Neutina lhe diz uma nova informação de que ela havia reencarnado muitas pessoas. Ela afirma que ela lhe contaria sobre isso mais tarde, pois todos eles precisam se concentrar em Léo e no que ele está dizendo. Léo explica ainda que a sacerdotisa de Dramos havia ouvido a profecia de Deus e convocado todos os heróis de Dramos, pois o avivamento do Rei Demônio havia chegado até eles. E a razão pela qual o cavaleiro que Kelvin derrotou é forte também é por causa do avivamento do Rei Demônio. Léo informa a Kelvin que os heróis não são capazes de protegê-los. Como Kelvin tem as habilidades de um aventureiro de rank, ele aceita a oferta de Léo. Ao chegar à sua pousada, Kelvin vê Claire e ela imediatamente o abraça para parabenizá-lo por seu trabalho, fazendo-o se sentir realizado em seu trabalho. Quando Kelvin pergunta a ela como ela sabe sobre isso, ela lhe diz que outros jovens aventureiros estão falando sobre ele e como ele é incrível. Claire diz a Kelvin que ela lhe faria um bom almoço enquanto ele vai para seu quarto. Enquanto come, Kelvin pergunta a Melfina sobre as pessoas que ela reencarnou. Ela lhe diz que quando a sacerdotisa realizou sua magia de invocação, ela encontrou pessoas para reencarnar e essas pessoas estariam em um bom e alto rank. Mas toda a questão não tem nada a ver com ele. Após sua refeição, Kelvin se deita em sua cama, e enquanto ele começa a pensar sobre a situação dos heróis e do Rei Demônio, ele invoca Clotho e pede a ele o dinheiro da recompensa que ele lhe havia dado. Com esse dinheiro, ele sai e informa a Claire, antes de sair, que ela deve preparar 2 pratos de comida para ele para o jantar. No caminho, Gerard pergunta a ele o que ele vai comprar, então ele responde a Gerard que ele vai pegar uma escrava. Kelvin vai para o lugar que ele tinha visto um elfo à venda, mas ao chegar lá, ele vê que um homem está gritando e o dono dos escravos à venda está tentando ajudar o homem a apagar o fogo em seu corpo. Quando Kelvin pergunta o que estava acontecendo, o dono dos escravos à venda lhe diz que a elfa de raça mista tem uma maldição nela que incendeia qualquer um que a toque.
Kelvin olha para a freescrava e ele sai enquanto pergunta a Melfina as habilidades que ele precisa para quebrar a maldição na escrava, mas poucos minutos depois. Kelvin volta para encontrar o dono dos escravos à venda e ele diz ao homem que gostaria de comprar a escrava Elfa, mas o homem lhe diz que o Elfa é amaldiçoado, pois ele testemunhou o que havia acontecido com o homem que queria comprá-la no início do dia. Enquanto o homem tentava convencer Kelvin a não comprar a escrava Elfa, Kelvin imediatamente joga um saco de dinheiro em sua palma, e o homem fica quieto enquanto ele abre a jaula e diz a Elfa que Kelvin é seu novo mestre. A Elfa sai, e Kelvin usa sua ajuda de avaliação para verificar as estatísticas da Elfa, e ele vê que ela não usou nenhum de seus pontos. Depois de comprar a escrava, a Elfa segue Kelvin, e ela imediatamente o agradece por tê-la comprado, e ambos se apresentam enquanto a garota diz a Kelvin que seu nome é Ifil. Kelvin prossegue para usar seus poderes para quebrar sua maldição, e ele pergunta a ela por quanto tempo ela foi escrava, e ela explica que foi vendida depois que nasceu, e ela tem sido escrava desde então, mas Kelvin lhe diz que ela viveria uma boa vida enquanto ele remove suas algemas. E Phil começa a chorar enquanto se ajoelha na frente de Kelvin, e ela lhe diz que ela seria sua serva, então Nelfina diz a Kelvin que ela permitiria que Ifil servisse Kelvin até que ele fosse capaz de invocá-la. Kelvin leva Ifil para a pousada, e depois que ele a apresenta a Claire, ele pergunta a Claire se ela seria capaz de encontrar boas roupas para ela, e imediatamente Claire lhe diz que ela teria que cuidar das roupas antes de lhe servir o jantar. Depois de ir com Ifil por alguns minutos, Claire sai, e ela apresenta Ifil a Kelvin, que fica surpreso ao ver Ifil tão bonita em roupas feitas. Após o jantar, Kelvin leva Ifil para seu quarto, e ele apresenta o resto de seu grupo a ela, enquanto ele lhe fala de seu poder como um invocador. Então ele permite que Ifil escolha as mesmas habilidades que ele, para que ele pudesse treiná-la muito bem. Naquela noite, Kelvin fica estressado ao entrar em um dilema quando Claire lhe diz que não há quarto com 2 camas. Por causa disso, ele é forçado a compartilhar uma cama com Ifil que havia adormecido ao lado dele, deixando-o com pensamentos diferentes de desenvolvimento de enredo. Depois de um mês de luta no grupo de Kelvin, Ifil se tornou uma boa arqueira, e ela também aprende a costurar enquanto Kelvin aprende a ser ferreiro. Depois de terminar um trabalho, Kelvin e Ifil vão para a guilda, e Andy os elogia por um trabalho bem feito, e ela também acrescenta que eles estão indo muito bem, pois eles terminaram seu 9º trabalho consecutivo, o que os qualificaria para fazer os exames de subida de rank que viriam mais tarde. Kelvin diz a Ifil que ela está ficando melhor, e ela seria uma aventureira de rank B em breve, já que ela está apenas no rank C. Andy pergunta a Ifil se ela estaria disposta a ir com ela para a nova loja de doces que se abria na cidade, e Ifil imediatamente concorda, porque ela vê isso como uma oportunidade de fazer uma nova amiga. No entanto, ela de repente pergunta a Kelvin se ele gostaria de ir, mas como Kelvin começa a pensar no que dizer a Ifil, Andy lhe diz que ele não deve recusar a oferta de Ifil. No dia seguinte, Kelvin espera pelas 2 damas, mas ele estupidamente tem pensamentos sobre o encontro sendo um encontro com as 2 damas, mas ele diz a si mesmo que não é um encontro, e Melfina teria lhe dito o que está acontecendo e o que fazer se ela não tivesse deixado sua rede de servos naquela manhã para ir e atender a outras coisas. Andy chama Kelvin de longe, e quando ela se aproxima dele, ela diz a Kelvin que ele deve ser livre ao seu redor, e ela também pergunta sobre Ifil. Kelvin revela que Ifil havia dito a ela que ele não deveria esperar por ela, para que ela pudesse ter seu tempo para se vestir. De repente, Ifil aparece em um belo vestido diferente do traje de empregada que ela usa, e este vestido a torna mais bonita do que ela costumava ser. Oh meu Deus, uau! Quando ela se aproxima de Andy e Kelvin, ela pergunta a ele se o vestido fica bem nela, e Kelvin lhe diz que ela está linda. A Andy diz a Ifil que ela está ficando gordinha, e ela fica animada, então todos eles se sentam em torno de uma mesa enquanto são servidos seus doces. Enquanto comem os doces, Ifil tenta alimentar Kelvin e Andy, os vê em ação, mas então ela diz a Kelvin que é tão adorável para Ifil estar alimentando-o com sua comida, mas Kelvin tenta negar. Ifil fica confusa, pois ela acha que fez algo ruim, mas Andy também tenta alimentar Kelvin, o que faz com que todos os presentes notem que as 2 damas estão tentando alimentar um homem. Enquanto tenta descobrir o que fazer, Kelvin diz às damas para pararem, pois elas estão atraindo a atenção da multidão, mas alguém de repente chuta a mesa deles, e quando Kelvin verifica, ele vê um homem baixo e 2 homens enormes como seus guarda-costas. Kelvin pergunta ao homem o que estava acontecendo, e um dos guardas diz a Kelvin que o homem baixo é Tabra, que é o príncipe de Tryzon, e ele acrescenta que Kelvin ofendeu seu príncipe. Tabra então diz a Kelvin que ele o puniria pelo que ele fez, mas ele o deixaria ir se ele permitisse que Ent e Ifil o servissem pela noite. Kelvin fica com raiva, e ele usa seu poder nos guardas que o atacam porque ele não respondeu a Tabra. Kelvin diz a Tabra que seus guardas são fracos, mas ele de repente usa seu poder para atingir Tabra para obter a razão pela qual ele está na cidade, e Tabra confessa que ele está na cidade para confirmar os rumores que ele tinha ouvido que um aventureiro poderoso está vivendo na cidade. Kelvin diz a Tabra que ele é o aventureiro que ele está procurando, mas ele usa seus poderes para nocautear Tabra. Enquanto isso, no santuário da sacerdotisa de Daramis, a sacerdotisa chamada Colette começa a invocar Melfina a deusa, e quando Melfina aparece, Colette fica animada, e ela diz à deusa que ela deve lhes dar seu oráculo então.
Melfina lhe diz que ela sente uma presença maligna do continente ocidental, mas ela também avisa Colette que ela deve gritar para os heróis ficarem longe de Part. Mais tarde naquela noite, Ifil agradece a seu mestre Kelvin por salvar sua vida, e ela também confessou seu amor a Kelvin. Em resposta, Kelvin lhe diz que ela é a dama mais bonita e atraente que ele já viu. Ao ouvir isso, Zelda de repente abraça Kelvin e ele diz a si mesmo que ele tem que comprar uma casa, para que eles tenham quartos separados, pois ele não pode aguentar por muito tempo. No dia seguinte, todo o grupo começa a verificar suas armas, e quando Ifil entra, ela pergunta a Colette se Melfina está de volta, e Cloto lhe dá um pequeno clotô, para que ela pudesse se juntar à rede de servos, enquanto o grupo verifica seus novos e atualizados equipamentos. Claire bate na porta, e ela informa a Colette que a guilda havia mandado chamá-lo. Leo diz a Colette que eles ouviram falar de um demônio em um lugar, mas eles usaram alguns poderes mágicos para selar a área onde o demônio foi encontrado, mas Kelvin também garante que ele aceitaria o trabalho. Kelvin vai com Gerard e Ifil, mas quando as pessoas perguntam a ele quem é Gerard, ele lhes diz que Gerard é seu amigo que viria para ajudá-lo. Kelvin e Ifil, juntamente com Gerard e Cloto, chegam à parte subterrânea da cabana, e eles veem um demônio com outra demônio feminina que está amarrada. O demônio se apresenta como um Arctoman chamado Victor, e ele diz a Kelvin e seu grupo que ele precisa consumir suas características, para que ele seja capaz de desbloquear e quebrar o selo na demônio feminina, que é a filha do rei demônio. Kelvin começa a lutar com Victor, e Victor não é capaz de ler suas emoções, pois ele está sorrindo e não parece assustado ou nervoso. Então Gerard diz a Ifil que Kelvin tem o mau hábito de rir enquanto luta. Victor vê que Kelvin está sorrindo diabolicamente para ele, e ele confirma que Kelvin é forte. Então ele imediatamente usa sua magia negra para chamar o exército dos mortos de Hades, e os esqueletos dos monstros mortos começam a atacar Kelvin e seu grupo. Kelvin diz a Gerard que ele cuidaria do exército por trás, e depois que todo o grupo limpa o exército de Hades que Victor criou trabalhando juntos em um ritmo acelerado. Victor assiste a Kelvin e Gerard enquanto eles lutam, então ele começa a pensar alto que Kelvin é jovem, mas surpreendentemente poderoso, e os membros de seu grupo estão todos trabalhando em um ritmo mais rápido do que ele imaginava. Victor diz a Kelvin que ele é um viciado em batalhas, e ele faria o possível para apagar o sorriso do rosto de Kelvin. De repente, ele usa seus poderes mágicos para ir para o subsolo, para que ele possa atacar Kelvin e seu grupo sem que eles o notem. Mas quando ele tenta atacar Kelvin e Gerard, eles veem o ataque vindo e eles imediatamente o desviam. Victor começa a se perguntar como eles são capazes de vê-lo atacando-os, mas depois de tentar derrotar Victor, Kelvin diz a Victor que ele notou que ataques físicos não funcionam nele, então eles teriam que tentar soar a poção de magia nele. Kelvin invoca Cloto, e quando Cloto ataca Victor, ele imediatamente usa seus poderes mágicos para empurrar Cloto para longe. Mas Kelvin de repente usa uma habilidade de absorção de magia em Victor, para que ele não consiga se mover. Então ele diz a Gerard que a absorção de magia não seria capaz de segurar Victor, porque ele é muito forte. Victor usa sua segunda mão, e ele tenta atacar Kelvin por suas costas, mas Hetelo imediatamente atira sua flecha nele, e Gerard também usa sua espada para cortar uma das mãos de Victor. Victor rompe a absorção de magia, e ele de repente evolui para um enorme monstro com asas, e um conjunto completo de braços, mas todo o grupo luta com ele, e eles acabam derrotando-o, pois todos eles combinam suas habilidades mágicas e força, enquanto Cloto atira todas as armas que Kelvin havia usado como uma forma de prática em sua habilidade de ferreiro. Victor olha para a filha do rei demônio, e ele imediatamente usa sua última força para evitar que uma enorme pedra caia sobre ela, enquanto ele desaba devido ao fato de que ele não pode usar ambos os braços depois de voltar ao seu corpo normal. Kelvin vai encontrar Victor, que lhe diz que eles o venceram, mas Kelvin pergunta a ele se ele realmente ia comer a filha do rei demônio chamada Sarah, e Victor lhe diz que ele não ia comê-la, pois ele mentiu intencionalmente porque ele havia sido nomeado por Gustav para cuidar dela, para que os inimigos do rei demônio não pudessem chegar até ela. Victor explica a eles que Gustav havia colocado um selo em Sarah, que apenas os humanos podem desbloquear, para que os heróis e seus inimigos demônios não pudessem chegar até ela, e o selo que foi ativado quando Gustav morreu. Isso a fez dormir, embora ela possa estar ouvindo o que eles estão dizendo, mas ela havia sido trancada pelo selo, para que quando o herói a encontrasse e a libertasse, ela pudesse viver em uma era pacífica. Victor lhes diz que ele havia planejado dar a Sarah uma vida melhor, onde ela seria capaz de saber como o mundo funciona, já que ela havia sido trancada em uma mansão por toda a sua vida. E ele também pede que Kelvin adicione Sarah ao seu grupo, já que ela deve ter acordado de seu sono. Então Malfina confirma que Sarah está acordada, mas ela ainda não abriu os olhos. Victor também acrescenta que ele viu que Kelvin é uma boa pessoa que também é um invocador. Kelvin fica surpreso com o pedido de Victor, então ele pergunta se ele seria seu servo se ele o curasse. Mas Victor educadamente recusa a oferta de Kelvin, pois ele lhe diz que ele só serve ao rei demônio e já é tarde demais. Victor morre, mas seu último desejo é que Kelvin mostre o mundo a Sarah. Então Kelvin vai quebrar o selo, e ele pergunta a Sarah se ela pode ouvi-lo. Então ela imediatamente abre os olhos, e ela lhe diz que seu pai e Victor são estúpidos, e ela também começa a chorar.
Ao sair, Sarah é capaz de esconder sua identidade como um demônio, por causa de uma habilidade de camuflagem que seu pai havia lhe dado. E quando o grupo a encontra, eles lhe dão um chifre como prova de que eles derrotaram o demônio. E eles também lhe dizem que Sarah é uma vítima, que o demônio havia possuído. Kelvin acrescenta que Erd deve ir para a guilda de aventureiros para que os atendentes avaliem o chifre, apenas para ter certeza. Gerard começa a evoluir, e depois que ele diz ao resto do grupo que ele está se sentindo melhor, então Kelvin começa a tirar sarro dele, enquanto ele lhe diz que ele parecia que queria fazer xixi. Mas como todos eles riem de Gerard, Kelvin vai encontrar Sarah, e ele pergunta a ela se ela está se sentindo melhor, e ela lhe diz que ela está bem, mas ela pergunta se ele tem certeza de que a quer em seu grupo, pois ele estaria em um grande problema se as pessoas descobrissem. Kelvin lhe diz para não se preocupar com isso, pois ele faria o possível para que qualquer pessoa com um olho de avaliação não visse suas estatísticas, mas ela pergunta se ele é o coração de que eles estão falando, e ele lhe diz que ele é apenas um aventureiro que gosta de lutar um pouco. Então o resto do grupo fica chocado, pois Kelvin diz a Sarah um eufemismo de seu amor por lutas. Logo todos eles vão para a cidade enquanto Kelvin diz a Sarah para não ficar nervosa, pois ela já esteve fora de seu castelo antes, mas quando eles chegam a Parth, Sarah fica animada ao ver coisas novas e fascinantes. Ela começa a fazer perguntas a Ifil e Gerard sobre seu novo ambiente. Então Kelvin sorri enquanto olha para ela, pois ele também se lembrava de como ele se sentiu quando ele entrou pela primeira vez no novo mundo. Ele também diz a Ifil para levar Sarah de volta para sua pousada, enquanto ele vai relatar seu trabalho executado. Kelvin é promovido a rank, e quando ele chega à sua pousada, ele também conta como eles lhe disseram, que se eles encontrassem um demônio de rank mais alto do que ele, eles fariam dele seu exame de promoção. Kelvin entra no bar e ele fica surpreso ao ver Andy com muitas outras pessoas, que vieram para comemorar com ele, e ele percebe que Phil e Claire estão em algum tipo de competição de culinária estranha, então ele também percebe que Claire é casada com Erd. Outros aventureiros começam a se perguntar qual é a relação de Kelvin com Sarah, e ele lhes diz que ela é sua serva. Mais tarde naquela noite, Sarah sai e ela começa a falar sozinha, enquanto ela se lembra que Victor havia prometido a ela que ele a ensinaria a nadar assim que ela visitasse o mar pela primeira vez, então ela conta todas as coisas divertidas que ela sempre quis fazer, e ela jura viver sua melhor vida, assim como seu pai e Victor queriam para ela, mas sem que Sarah soubesse, Kelvin tinha tudo o que ela disse. Depois de algumas semanas morando com Kelvin e seu grupo, Sarah se sente melhor, pois ela aceitou seu destino e decidiu viver uma vida melhor. Ela concordou em se juntar à rede de servos de Kelvin, aceitando seu contrato. Kelvin e Phil constroem seus equipamentos para a batalha, e eles fazem Sarah experimentar seu próprio equipamento, enquanto eles presenteiam Gerard com uma nova espada. Kelvin diz ao seu grupo que ele está cansado, pois ele passou dias trabalhando nas armas. Ele os informa que ele sente vontade de comer arroz, e todos eles olham para ele, enquanto Phil sem noção pergunta a ele o que é arroz censurado. Kelvin começa a explicar para eles, e ele percebe que eles ainda são tão burros que não sabem o que é arroz. Por causa disso, todos eles concordam que devem conseguir arroz para Kelvin. O grupo parte para fazer um tour, e no caminho Sarah começa a olhar para fora, pois ela fica animada com o que está vendo. E Kelvin diz a si mesmo que ele está tentando manter a promessa de Victor para seu pai, levando-a a novos lugares, para que ela veja o mundo. Gerard pergunta a Kelvin onde Melfina está, e ele lhe diz que ela havia lhe dito que tentaria usar um de seus abartes, para que ele pudesse invocá-la. Então ela também lhe disse que estava em outra viagem. De repente, sua carruagem é parada por um grupo de bandidos, e o líder do bandido diz ao cavaleiro da carruagem que eles são um grupo de bandidos chamado de Vento Negro. Kelvin olha para eles com seu olho de avaliação e ele vê que eles estão todos em um nível abaixo do nível 30 e ele envia Sarah, que já está no nível 75, para ir e brincar com eles, mas quando ela tenta pegar uma arma, ele a para e diz a ela que ela faria uma bagunça se ela a usasse. Sarah vai encontrar os bandidos e ela os espanca, incluindo o homem mais forte de sua equipe, mas depois de amarrá-los com cordas, Kelvin e Teal vão encontrar Sarah. E o líder da gangue lhes diz que eles não podem derrotar seu chefe, que é um lutador de nível 70. E Kelvin diz ao líder para lhe contar mais sobre o chefe deles. Ao chegar a Torage, Sarah vê o mar e ela fica animada, mas ela diz a si mesma que ela chegou ao mar, mas Victor não está lá para ensiná-la a nadar como ele havia prometido a ela. Então ela imediatamente se vira para Kelvin e pede para ele a ensinar a nadar. Ela também pergunta a Itil se ela também gostaria de nadar, e Itil lhe diz que ela adoraria tentar então. Kelvin diz às damas que a bagagem deles ainda está na carruagem, e eles teriam que voltar outra hora. Logo Kelvin e seu grupo vão para a guilda de aventureiros em Torage, e eles encontram a mestra da guilda, chamada Mist, que lhes diz que Léo havia falado com ela sobre Kelvin. Ela explica a eles que ela estava no mesmo grupo que Léo 20 anos atrás.
Misty diz a Kelvin e seu grupo que ela havia dado a informação que eles obtiveram dos bandidos de Vento Insosso para os outros aventureiros, já que o chefe da gangue, chamado Kristoff, é um herói nacional em Triton, o que torna difícil para eles darem passos errados para pegar os bandidos para não entrar em uma guerra entre Torash e Tricin. Misty também acrescenta que Kristoff se envolveu em sequestrar pessoas e usá-las para seu tráfico de escravos. Então Kelvin começa a dizer a si mesmo que o rank de Kristoff não é tão alto quanto ele esperava que fosse, mas ele faria o possível para ajudar o povo de Torash a derrotar seu inimigo. Kelvin fala com Sarah, usando a rede de seus servos, e ele lhe diz que ela deve tentar usar seus poderes para ver se ela pode sentir a vinda de quaisquer aventureiros poderosos para a cidade. Ela lhe diz que ela pode sentir um grupo de 4 aventureiros poderosos entrando na cidade. Kelvin informa a Misty que ela deve entrar em contato com os heróis, para que eles possam ajudá-los, enquanto eles vão se preparar. Como eles seriam capazes de derrotar Kristoff? Os heróis de Dorames vão para a guilda de aventureiros, e Misty lhes diz que eles devem ir e salvar as pessoas sequestradas, que Kristoff e sua gangue haviam trancado. Ela também acrescenta que ela havia enviado um grupo de aventureiros Rankin também. Setsuna, que é uma das heroínas, diz a Toya, o único cara do grupo, que eles não devem ir para nenhum trabalho dado a eles, pois eles deveriam ir para outro lugar, de acordo com as instruções dadas a eles pela deusa. No entanto, Toya diz a Setsuna que eles devem ajudar as pessoas que precisam de seus serviços, como heróis. Enquanto isso, Kelvin e seu grupo vão para o prédio onde as pessoas que foram sequestradas estão, e eles resgatam uma mãe e seu filho chamado Luca, de um dos homens no comando chamado Hope, enquanto ele tentava levá-la para profaná-la. Gerard mata Hope, e todos eles procedem para onde Kristoff está, e eles o encontram com uma senhora chamada Pisra, e outro homem, que havia dito a Kristoff que ele realmente precisa encontrar alguém mais forte para lutar. Kelvin e seu grupo entram na sala, e todos eles derrotam os 3, pois Kelvin lhes diz que eles não são seu alvo. Os heróis entram no prédio e eles começam a se perguntar por que o prédio está quieto. Quando eles chegam onde as pessoas sequestradas estão, eles veem um enorme slime, e enquanto Toya está prestes a atacar Clotho, Luca imediatamente vai na frente de Clotho e diz a Toya que Clotho é o animal de estimação do aventureiro que os resgatou. Toya diz às pessoas que eles são heróis, depois de ser advertido por Setsuna. Para não revelar sua verdadeira identidade, então a mãe de Luca diz a Toya que eles têm que ir e salvar os aventureiros que os salvaram, pois eles foram enfrentar os homens que os sequestraram para seu tráfico de escravos. Toya e seu grupo vão para a última sala, e eles encontram Kristoff e o resto morto, então todos eles pensam que Kristoff e as outras pessoas eram Rank e aventureiros, enviados por Misty, mas quando eles verificam toda a sala, eles veem Kelvin em seu grupo e Toya imediatamente entra em uma posição para lutar, enquanto ele diz a Kelvin que eles devem ser o grupo que sequestrou as pessoas inocentes, e eles também são responsáveis por matar o Rank e aventureiros que foram enviados para resgatar as pessoas. Vendo Kelvin e sua equipe sentados majestosamente, Toya fica chateado e diz que ele e seus colegas aventureiros estão lá para proteger as pessoas, pois é seu dever manter as pessoas seguras, de um homem como ele. Ao ouvir isso, Kelvin ri e diz a ele que eles só podem derrotá-lo se eles forem fortes o suficiente para lutar com ele, enquanto ele começa a rir e ele lhes diz que eles terão que ficar mais fortes se eles quiserem derrotá-lo. Kelvin começa a tentar e convencê-los a fazer um acordo com ele, mas seus companheiros de equipe o advertem contra a decisão. Eles lhe dizem que eles têm que trabalhar juntos, e ele pensa sobre isso, e aceita sua decisão, de desafiá-lo. Eiffel e os outros começam a brincar, e Kelvin lhes diz que eles precisam ser sérios, para que o plano deles vá como eles planejaram. Eiffel, então, tenta adverti-lo, contra lutar com ele sozinho, vendo que os heróis têm habilidades únicas. Eles imediatamente começam a lutar, e o líder dos heróis pensa que ele é um Glancer e decide se aproximar dele, mas eles percebem que ele não é, e decidem ficar longe dele, vendo o quão forte ele é. Ele imediatamente percebe que eles têm um dragão, e ele tenta fugir dele, usando uma habilidade de aceleração, para escapar deles. Ele imediatamente usa sua habilidade de comedor de habilidades, para sugar uma das habilidades dos lutadores. Kanzaki imediatamente o ataca, e ele lhe diz que ele não permitirá que ele tire a habilidade deles, e ele ficará perto dele, enquanto Nana cura Miyabi. Kelvin imediatamente usa outro truque. Ele tem para empurrá-lo para longe dele e ele começa a usar uma habilidade de artes marciais para espancá-lo, mas Kanzaki imediatamente bloqueia o ataque. Kelvin vê que ele tem reforços e ele usa a habilidade da terra para montar uma barreira, mas uma das heroínas usa sua habilidade para cortar a parede em apenas um golpe. Kelvin então usa sua habilidade para atacar Setsuna, mas Kanzaki entra e usa sua habilidade para bloquear o ataque e impedi-la de ser atingida. Kanzaki percebe que ele está sangrando e ele diz à sua equipe que ele não quer ser curado
curado pela habilidade de cura leve e ele imediatamente se levanta e lhes diz que ele deve derrotar Kelvin. Setsuna o esbofeteia, vendo que ele não pensa em si mesmo e como ele está sempre se colocando na frente do perigo, e isso se torna uma surpresa tanto para Kelvin quanto para sua equipe. Setsuna lhes lembra de um incidente que aconteceu no passado e como todos eles foram ver um mundo estranho. Ela lhes lembra de como eles todos são fortes juntos e porque eles precisam trabalhar juntos. Kanzaki vê que ela está dizendo a verdade e pede desculpas por sempre tomar decisões sem eles, e ele imediatamente decide trabalhar como uma equipe com eles. Kelvin vê que é tudo estranho, e ele lhes pergunta se eles terminaram para que eles possam continuar com seu desafio. Eles então tentam usar uma das habilidades de fada para cegá-lo e eles usam suas habilidades para prendê-lo, para que ele não possa escapar, como de costume. Kelvin vê que eles estão ficando mais inteligentes e ele imediatamente usa sua detonação de fenda para se autodestruir e eles ficam surpresos, pois Kanzaki vê que ele teria sido morto, se não fosse pelo escudo que o protegia. Kelvin começa a zombar deles e todos eles ficam com raiva e começam a revelar seu verdadeiro poder. Por outro lado, Sara zomba dele, dizendo-lhe que ele está em apuros. Percebendo que está ficando divertido, ele invoca o Guardião Adamantium para vir e ajudá-lo e ele bloqueia um ataque de chegar até ele. Então Kelvin os ordena a defendê-lo por 30 segundos e ele começa a criar um novo feitiço. Ele termina este feitiço e ele usa para se libertar. Vendo isso, todos eles ficam surpresos. Kelvin começa a eliminá-los todos, um após o outro, e Kanzaki vai ficar surpreso e ele tenta atacá-lo, mas Kelvin o espanca e o aconselha a ficar mais forte, se ele realmente sente que quer salvar o mundo. Kanzaki desmaia e acorda vendo que Kelvin era na verdade um aventureiro, e não quem ele pensava que era. Ele começa a pedir desculpas a ele, e ele promete cumprir seu acordo do desafio. Kelvin lhes diz para começarem a se despir, e todos eles ficam surpresos. Ele despede o resto das pessoas que foram capturadas, e ele é perguntado para onde ele está indo depois, mas ele revela que ele está indo para um jogo de punição muito divertido. Kelvin e os outros então vão para um piquenique e eles percebem que há um polvo lá e ele começa a armazenar eletricidade para atacá-los e eles começam a se preparar para seu ataque. Kelvin então lhes diz como fazer isso e uma das garotas imediatamente pergunta a ele por que ele está os treinando e ele lhe diz que ele está fazendo isso porque eles são parte dos heróis que foram escolhidos pela fada. Ele também lhe diz que eles são de sua casa. Ele de repente vê que eles derrotaram com sucesso o monstro e ele lhes diz para almoçarem. Eles não começam a comer, e eles começam a dizer a Kelvin e sua equipe como eles acabaram na Catedral de Doramas, e Kelvin vê que eles teletransportaram entre mundos. Ele então lhes pergunta o que eles farão, se eles acabarem lutando contra um chefe de masmorra de nível, e ele diz a Kelvin que eles fugirão, já que eles não são habilidosos o suficiente para derrotar Octadius. De repente, um monstro da masmorra aparece, e eles ficam surpresos e começam a se perguntar de onde ele veio. O monstro de repente lhes pergunta por que eles estão perturbando seu sono, e Kelvin lhe diz para não fugir, pois as pessoas que vivem ao redor morrerão se ele o fizer, e Kanzaki decide ficar e lutar. Kelvin então sai, e lhe diz que ele vai conseguir para eles algum almoço pós esse exercício. Mais tarde ele vê que eles obtiveram permissão para deixar o porto, e ele imediatamente lhe diz que ele não quer causar mais problemas para ele. Kelvin então lhes entrega um pingente, e ele lhes diz que ele está contando com eles depois que seu líder promete ficar mais forte. De repente o barco deles começa a partir, e ele começa a desejar ser como Kelvin, vendo que ele foi capaz de derrotar um chefe de masmorra de rank S, como se não fosse nada. Enquanto isso, Kelvin pergunta a Gerard sobre as pessoas que tiraram sua família, e ele imediatamente pergunta a ele se eles venceriam se eles atacassem o Império Lisa. Eles começam a falar sobre isso por um tempo, e eles veem que eles subiram de rank, a ponto de poderem derrotar para ranquear monstros, mas Kelvin insiste que eles continuem a matar monstros em seu continente atual primeiro. Eles reconhecem o quão gentil ele é, mas Sara vem e o empurra. Kelvin começa a se perguntar o que ela quer, e ela lhe diz que um mensageiro do mestre da guilda tem Irã para vê-lo. Ao ouvir isso, ele começa a entrar em pânico, e ele vê que eles esqueceram a razão pela qual eles vieram, que é para o arroz. Eles então se dirigem para o palácio, e Kelvin vê que ele se parece quase japonês, e Gerard começa a lhe contar uma breve história sobre o palácio. Eles ficam céticos sobre o lugar, e eles entram no palácio. Kelvin tira seus sapatos enquanto ele entra no palácio, e ele vê que a governante é uma senhora. Espere um minuto. Ela se apresenta a eles e os agradece por matar os monstros que têm incomodado as pessoas. Ela lhes pergunta para nomear qualquer coisa que eles queiram, e isso será feito para eles. Kelvin pensa sobre isso, e depois de um pensamento não tão longo, ele lhe diz que eles têm uma grande fazenda de plantações, e ele quer os direitos de poder comprá-la. Ela pensa sobre isso e começa a rir. Ela lhe diz que ele não precisa comprá-la, pois ele pode ter tanto quanto ele quiser, vendo que ele não é um homem ganancioso. Ela também os informa que ela preparou um pequeno banquete para eles,
e eles devem comer, como eles gostam, pois há muito para ir ao redor para eles. Kelvin imediatamente percebe que ele foi oferecido arroz, e ele o come e vê que eles são deliciosos. Ele imediatamente embala tudo o que ele pode carregar, e ele vê que ele é sortudo, pois eles foram prometidos a ser dado, mas se eles precisassem de mais. Vários dias depois, ele vê que a rainha está os convidando para Toraj, e ele é de repente informado que a comida está pronta, e ele começa a comer a comida, e ele vê que Efil dominou a culinária japonesa. A rainha de repente começa a comer com ele, vendo que Efil agora cozinha melhor do que seus chefes. Ela lhes pergunta para vir trabalhar para Toraj, e ele lhe diz que eles têm em algum lugar que eles têm que estar. Ela também diz a Kelvin para ser seu cuidador pessoal, o que claramente levaria a algum desenvolvimento de enredo. No entanto, ele se recusa, e ela lhe diz que está tudo bem, e ela o ajudará em seu caminho de volta de uma maneira especial, e ela começa a se perguntar por quê. Eles imediatamente se dirigem para um portão de teletransporte, e Kelvin e os outros veem que eles receberam permissão para passar por ele, e eles imediatamente percebem que o portão se abriu e eles passam por ele. Kelvin então chega em casa e ele lhes diz que ele vai comprar uma casa e ele os leva para a casa. Kelvin vê que eles estão todos animados e ele imediatamente vai para o banho, pois é a razão pela qual ele comprou a casa. Ele vê que os servos que ele contratou chegaram e ele vai para a cama, depois de tomar seu banho. Lá, ele percebe que a cama se sente muito diferente de sua cama antiga. Ele então decide voltar para a taverna de Claire para comer. Depois disso, ele invoca a deusa e está emocionado ao ver que ela é exatamente o seu tipo e não pode nem mesmo trazer seu eu estúpido para olhar para ela. Na manhã seguinte, a deusa vê que a comida de Ethel é tão boa quanto sua aparência. Ela começa a dizer a Kelvin que ela não o viu na pousada como ela queria, uma reunião emocionante. De repente, Gerard e o resto de sua equipe começam a se perguntar quem ela é e como eles não a viram antes, e ela se levanta e se apresenta dizendo-lhes que ela foi invocada na noite. De repente, Gerard imediatamente vê que Kelvin trouxe uma nova amante, mas ela lhe diz que ela não é uma amante, mas ela é sua esposa. E Kelvin cospe sua bebida de sua boca, fazendo o Ethel limpar sua bagunça. Eles começam a questioná-lo sobre tudo, mas ele lhes diz que eles têm a ideia errada sobre Meldina, e ela começa a rir dele. Melfina então lhe diz que ela o recompensará, vendo que ele é capaz de invocá-la, e ela lhe dá um novo poder, e ela começa a lhe falar sobre a graça da reencarnação dada a ele, pois ela também pode ser usada para invocar heróis. Eles de repente permanecem em silêncio por um tempo e Melfina e Cira vão fazer seu treinamento. Enquanto isso, Kelvin sai e começa a se perguntar se os heróis chegaram ao seu destino e ele começa a se perguntar o que é um herói. Melfina e Cira continuam em seu treinamento e Cira pensa que ela venceu, mas fica surpresa com a forma como o poder de Melfina é capaz de parar sua luva. Melfina vê que ela cresceu e Cira também vê que Melfina melhorou, pois a luta deles melhorou. E Gerard vê que é uma boa luta e ele lhes pergunta por quê. Cira lhe diz que eles estão lutando pelo direito de dormir ao lado de Kelvin, e eles começam a se perguntar o que eles devem lutar em seguida. Eles então vão tomar seu banho, e Cira vê que tomar banhos são os melhores, e Ethel entra e pergunta se ainda há alguma parte de seu corpo que ainda dói, mas ela lhe diz que ela está bem, pois Kelvin a remendou. Melfina, de repente, sorri, e lhe diz que Kelvin parece distraído, e Ethel lhes diz que ele está pensando sobre o que Melfina lhe disse, e ela vai vê-lo e ela coloca chocolate em sua boca. Ela então ri dele e lhe pergunta se há algo que ele gostaria de perguntar a ela, vendo que ela é sua esposa. Kelvin pensa por um tempo e lhe pergunta por que ele precisa de heróis, e ela lhe diz que é uma pergunta muito boa. Ela começa falando sobre o Rei Demônio e então começa a explicar o que são heróis, e Kelvin vê que ele se esqueceu muito sobre seu velho eu. E ele imediatamente vê como ele é diferente das pessoas do outro mundo e ela lhe fala sobre a diferença entre reencarnação e teletransporte. Ela lhe diz que não há necessidade de se apressar em escolher uma alma para reencarnar e ela lhe diz para tomar seu tempo, e ela sai. Mais tarde naquela noite, ele vai lhes dizer sobre sua decisão e ele lhes diz que ele fez sua decisão sobre como invocar. Ele imediatamente cancela sua invocação e ele vê que seu MP foi restaurado ao seu máximo. E ele diz a Mel para começar a reencarnação. E ele lhe diz para usar todo o seu MP, exceto um, e ele quer trazer de volta apenas uma única pessoa, exceto um.
Ele começa a reencarnação e vê que está demorando. Melfina lhe diz que a pessoa está incerta sobre as habilidades que ele ou ela gostaria de ter e ele de repente é notificado que eles fizeram sua escolha e a pessoa de repente chega. Chocantemente, Kelvin vê que é uma garotinha. Ela lhe diz que seu nome é Rio e ele lhe diz que ele é o único que a reencarnou e ela começa a chorar e a agradecê-lo. Ela de repente desmaia e Kelvin se junta a ela nesta jornada. Vendo isso, Melfina revela que a reencarnação deve ter drenado sua magia e eles estão inconscientes. Rio de repente acorda após o incidente e ela vê que ela reencarnou e ela sai e fica feliz, pois ela pode andar e cai no chão. Ela de repente vê Kelvin e ele começa a falar com ela sobre tudo e como ele chegou ao rank superior de um aventureiro. E Rip lhe diz que ela não podia viver saudavelmente antes, mas graças a ele ela pode andar e viver novamente. Ela começa a agradecê-lo e ela lhe diz que ela quer se juntar ao seu grupo, pois ela gostaria de pagá-lo de volta por ajudá-la. Ele então lhe diz que ele a quer para ser sua meia-irmã e ela lhe diz que ela aceita. Kelvin então lhe diz que seu nome soa familiar para alguém que ele odeia tanto e ela lhe diz que ela quer ser chamada de Ryan, pois é o nome que ela sempre fantasiou. E ela concorda com isso e ele a recebe no mundo de espadas colidindo e feitiçaria poderosa.